Amém. Estamos na igreja. Quantos trouxeram a Bíblia aí? Seja física ou digital. Glória a Deus pela sua vida, viu? Hoje nós vamos falar sobre origens. Falar sobre o começo de todas as coisas. E para isso, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Talvez nem precisava, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que vai ser o texto base da nossa leitura esta noite. Se você já é crente há um bom tempo e estiver pensando assim, poxa pastor, onde que está Gênesis? Eu começo a ficar preocupado com você, viu? Se esse for o seu caso, depois da reunião eu quero conversar contigo ali dentro ali. Fazer uma oração pela sua vida. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Novamente, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado pela comunhão com a tua igreja. Obrigado pela liberdade que o teu Espírito nos dá, Pai, para te adorarmos livremente. Te pedimos que nessa noite o Senhor mais uma vez se revele a nós por meio da sua santa palavra. E que por mais que para alguns o que falaremos seja ainda muito básico, mas que esse básico seja o fundamento do nosso viver. E que jamais possamos nos esquecer dessas verdades, Pai. Que a nossa vida seja guiada, direcionada por aquilo que o teu Espírito, através da sua palavra, há de falar aos nossos corações nessa noite, Pai. É o que nós te suplicamos em unidade. Transforma o nosso coração mais uma vez. Transforma o nosso entendimento mais uma vez, Pai. E que a nossa vida esteja totalmente firmada nos valores da sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. O tema da mensagem nesta noite é Deus Criador. Esse é o tema da mensagem. Quantos aqui já eram nascidos no ano de 1985? Temos aí, pessoas. Glória a Deus, vocês vão me ajudar. Talvez vocês vão se lembrar. Porque no ano de 1985, a Universal Pictures lançou um dos filmes mais amados e mais influentes de toda a história do cinema. O filme Back to the Future. Ou, se você preferir, De Volta para o Futuro. Seja sincero aí. Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Então eu não estou sozinho. Esse filme marcou a minha infância. O filme conta a história de um jovem chamado Marty McFly, que acidentalmente faz uma viagem no tempo. E todo mundo se lembra que a máquina do tempo, feita pelo excêntrico cientista Doc Brown, era chamada de DeLorean. DeLorean era aquele carro com design futurista, com aquelas portas laterais, estilo asas de gaivota. Então, se você assistiu o filme, você está entendendo o que eu estou falando. Hoje a gente está sendo totalmente nostálgico aqui, né? Sem dúvida, é um filme que marcou época. Bom, mas o nosso foco hoje não é falar sobre a trilogia dos filmes De Volta para o Futuro. O objetivo de hoje é falarmos sobre De Volta para o Passado. Ou melhor, de volta para o início de tudo. Então, com a graça de Deus, nesta noite eu quero levar vocês a uma viagem extraordinária. Uma viagem no túnel do tempo. Uma jornada que vai nos transportar para as origens do universo. Ao momento em que o espaço, a matéria, o tempo começaram a existir. Porque tempo, espaço e matéria não são eternos. Houve um momento em que eles apareceram.
Portanto, o texto bíblico de hoje nos convida a explorar o ponto de partida de toda a criação. E por isso o texto diz no verso 1: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero trabalhar alguns apontamentos para tentar desenvolver essa temática com toda a igreja. E talvez um dos primeiros pontos para abordarmos seria a seguinte questão: qual é a importância do livro de Gênesis para nós, como igreja pós-moderna? Qual a importância, qual a relevância do primeiro livro da Sagrada Escritura para nós, nesse contexto de igreja no século 21? Bom, quando falamos sobre um Deus que criou todas as coisas, naturalmente estamos falando sobre a nossa origem, estamos falando sobre o nosso fundamento, falando sobre aquilo que de fato dá sentido à nossa existência. A palavra Gênesis significa princípio, início, começo. Assim como o Apocalipse trata sobre os últimos acontecimentos, Gênesis trata sobre os primeiros. Ou seja, aqui temos a narrativa do princípio de todas as coisas. E o propósito desse livro não é oferecer uma teoria científica sobre as origens, mas o propósito deste livro é estabelecer fundamentos, é fincar as estacas fundamentais sobre como nós devemos enxergar a realidade. Então preste atenção, o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, é o alicerce de toda a Bíblia. Do capítulo 1 ao 12, aqui nós temos a base de tudo. E se nós removermos os capítulos 1 a 12, todo o restante da Bíblia vai para o ralo. Desaba. O diabo, ele não precisa atacar o capítulo 13 em diante. Se o diabo destruir no nosso coração as verdades contidas no capítulo 1 ao 12, ele acaba com todo o restante da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque para você fazer um prédio cair de vez, você não precisa atacar as janelas, as paredes ou quem sabe o telhado. Basta você atacar o fundamento e o prédio, naquela hora, ele cai em ruínas. Ele vem ao chão. Isso, nós entendemos que o maior ataque do diabo é sobre os 12 primeiros capítulos da Bíblia, porque aqui está a base de tudo. Por exemplo, nesses 12 primeiros capítulos, nós temos a afirmação da existência de Deus. No princípio, Deus. Nós também temos aqui a origem do universo, um dos temas mais atacados no meio acadêmico. Ainda nos 12 primeiros capítulos, nós temos a criação do ser humano. Isso também é amplamente atacado na academia. Nós temos também a origem do que é masculino e feminino. Nós temos a origem do casamento, a origem da família. E tudo isso nós sabemos que é algo que o diabo mais gosta de atacar. Nós temos também a afirmação da existência do diabo, porque hoje em dia alguns afirmam que o diabo não existe, que o diabo não passa de um ser folclórico, mas a Bíblia diz que ele é real, ele existe. Também afirma a origem do pecado, porque hoje também alguns dizem que pecado não passa de uma terminologia religiosa, mas a Bíblia diz que o pecado é real, foi o motivo da nossa queda. E acima de tudo, nos 12 primeiros capítulos nós temos a origem da semente que traria salvação a toda a humanidade, Cristo Jesus, assim como cantamos nessa noite. Portanto, estamos falando sobre o alicerce de toda a narrativa bíblica. E ter consciência desse alicerce é extremamente importante, porque atualmente, no que diz respeito à defesa da nossa fé, a nossa apologética, nós enfrentamos muitos e muitos desafios, vocês sabem bem. Por exemplo, nos dias de hoje nós enfrentamos um desafio chamado relativismo epistemológico, que é a ideia de que não existe verdade,
E a verdade, ela vai mudando de acordo de época a época, de cultura para cultura. Nós temos um outro desafio hoje chamado subjetivismo ético, que é quando as pessoas dizem que não existem valores morais absolutos. Ou seja, a moralidade varia de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura, e aquilo que é imoral para mim pode não ser para você e vice-versa. Subjetivismo ético. Hoje também nós enfrentamos o que é chamado de antirrealismo, que é quando se acredita que é o ser humano que dá significado às coisas, sendo que, na verdade, apenas o Criador de todas as coisas pode conceder significado ao que existe. Hoje também nós enfrentamos o que pode ser chamado de existencialismo, que basicamente afirma que a vida não tem propósito, que nós fomos lançados nesse universo, portanto a vida não tem sentido, então eu faço o que eu quiser da minha vida. Então nós enfrentamos muitas e muitas dificuldades. Para nós que cremos, o primeiro verso da Bíblia já é suficiente para refutar, para destruir muitas mentiras por aí. Já é suficiente o verso 1 para acabar com todo o relativismo epistemológico, todo o subjetivismo ético, todo o antirrealismo. O verso 1 para nós nos auxilia a combater o que é chamado de politeísmo. A crença de que existem vários deuses, assim como na mitologia. Há um Deus para criar o mar, outro Deus para criar o sol, outro Deus para criar as estrelas. Não, a Bíblia diz no princípio Deus. Não deuses. Deus criou. Por isso somos monoteístas e não politeístas. O primeiro verso da Bíblia nos ajuda a combater o que é chamado de panteísmo, que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus pode ser uma imagem, Deus pode ser uma árvore, Deus pode ser uma vaca. Isso é panteísmo. E o verso 1 já nos ensina que o Criador é distinto da criação. Então a criação um dia passou a existir, mas o Criador não, porque Ele é eterno. O primeiro verso da palavra de Deus nos ajuda a combater a mentira de que a matéria é eterna, como afirmavam os gregos. Não. Nós sabemos que esse mundo é formado de matéria e energia. Toda matéria e energia tiveram um início, elas não são eternas. Portanto, alguém antes da matéria, fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e colocou leis para governar a matéria. E esse alguém é Deus. E nós poderíamos aqui citar muitas outras coisas, como evolucionismo, naturalismo, materialismo ateísta, e por aí vai. Portanto, só o primeiro verso da Bíblia já destrói muitas mentiras. E por isso, o livro de Gênesis é essencialmente importante para todos nós como igreja. Ele vai falar da nossa origem, vai falar de todas as nossas bases, o nosso fundamento. E aqui entendemos que Ele é que dá sentido à nossa existência, ao reconhecermos a nossa origem em Deus. Talvez este seria o primeiro ponto, para a gente entender a importância desse livro para nós hoje. Agora, em segundo lugar, já nessa dinâmica mais eclesiástica, na nossa realidade como igreja local, é lindo olhar para o verso 1 e entender que a Escritura está revelando a nós o Criador de todas as coisas. Esse é o segundo ponto. A Bíblia nos revela o Criador de todas as coisas. E aqui eu preciso destacar algo muito importante. A Trindade estava presente na criação, porque nós servimos a um Deus trino. É um só Deus, que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é bom a gente enfatizar isso, porque tem pessoas que acreditam que o Pai criou Jesus. Jesus um dia passou a existir. Isso é heresia, viu, gente? Cristo é coeterno e coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Então a Trindade estava presente na criação de todas as coisas. A criação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos isso no texto de Gênesis. Porque, por exemplo, no verso 1, nós temos a pessoa de Deus Pai. No princípio, Deus criou.
No verso 2, nós temos a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor, e a pessoa do Filho? Bom, o verso 3 nós encontramos a pessoa do Filho, porque o texto diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus liberou a palavra, o Logos. Ele disse haja, do verbo haver. E nós sabemos que Jesus, de acordo com a Escritura, Ele é o verbo de Deus. Portanto, Ele é o agente da criação. O mundo foi criado não simplesmente porque Deus liberou alguns fonemas, mas porque o verbo de Deus é o agente da criação. É por isso que o Evangelho de João nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo, ainda falando a respeito de Jesus aos Colossenses, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Portanto, aqui em Gênesis, capítulo 1, nós encontramos a Trindade trabalhando na obra da criação. O projeto é do Pai, a execução é do Filho, e a sustentabilidade da vida é do Espírito Santo. Então a Trindade está evidentemente presente no ato da criação. É por isso que em Gênesis 1:26, Deus não disse, eu vou fazer. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É a Trindade em ação. Então eu volto a afirmar. O primeiro verso da Escritura Sagrada nos revela o Criador de todas as coisas. O versículo diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui, céus e terra é uma porção que representa o cosmos, ou representa o universo organizado no qual a humanidade vive. Perceba comigo que a palavra céu está no plural. Deus criou os céus. E nós sabemos que alguns teólogos vão afirmar que existem pelo menos 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu é o espaço, e o terceiro céu é a morada do Deus Altíssimo. Por isso que hoje, se porventura você quiser visitar o primeiro céu, as empresas aéreas podem te ajudar com isso. Basta comprar uma passagem de avião e você vai visitar o primeiro céu. Agora, se você, quem sabe, quiser chegar perto do segundo céu, talvez a NASA possa resolver o seu problema. Mas, meu amigo, se você quiser conhecer o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde brilha o sol da justiça, onde há o resplendor da glória de Deus e toda a sua majestade, aí eu te digo que as empresas aéreas não podem te ajudar, nem tampouco a NASA. O único que pode te ajudar é Cristo. Só Ele é o caminho para o Pai. Só Ele nos conduz a esse lugar glorioso. Deus criou os céus e a terra. E aqui é bom a gente entender uma coisa, porque o primeiro versículo, Gênesis 1:1, na verdade, é uma síntese de todo o evento da criação. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º Ele descansou. E aqui eu abro parênteses, Deus não descansou porque Ele estava cansado, porque Deus não se cansa. Deus usou uma linguagem humana, que a teologia chama de antropomórfica, para nos ensinar um princípio, de que nós precisamos, em 7 dias da semana, parar para descansar e contemplar a presença dEle. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, Gênesis capítulo 1, verso 1, é uma declaração sumária, que se refere aos 6 dias que Deus usou para criar todas as coisas. Então aqui preste atenção, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a força criativa da vida. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E o que me chama a atenção é que o relato da criação em Gênesis, meu irmão, é uma apresentação altamente sofisticada, porque para cada um dos 6 dias Deus estabeleceu o mesmo
processo que consiste em 7 passos: anúncio, ordem, separação, informação, nomeação, avaliação, porque Deus avaliou, Ele disse que era bom, e arcabouço cronológico. Ele usou esse mesmo padrão na criação dos 6 dias. Então, no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e Ele fez separação entre luz e trevas. E a Bíblia diz que a luz Ele chamou dia, as trevas Ele chamou noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento, ou seja, a atmosfera, o espaço, ao qual Ele deu o nome de céu. E ainda no segundo dia, Deus fez separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. No terceiro dia, Deus fez com que as águas debaixo do firmamento se ajuntassem em um só lugar, para que aparecesse uma porção seca. A porção seca Deus chamou de terra, e as águas que Ele ajuntou em um só lugar Ele chamou de mares. E não parou por aí. Ainda no terceiro dia, Deus deu ordem para que a terra produzisse todo tipo de vegetação, todas as plantas e árvores frutíferas. Quando chega no quarto dia, Deus criou os luzeiros no firmamento para marcar as estações, os dias, os meses. Ele fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também criou todas as estrelas. No quinto dia, Deus cria os animais aquáticos e as aves. E quando chega no sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres. E por fim, meus irmãos, Ele coroou a criação com a sua obra-prima. Ele criou o ser humano. O mais importante Deus deixou para o final, que foi a humanidade. Assim como um casal que está esperando um bebê e primeiro organiza o quarto antes da chegada da criança, assim Deus organizou o sistema solar, organizou toda a criação para receber a sua obra-prima, o ser humano. Então perceba que o drama da criação ocorre em 6 dias sucessivos, rumo a um clímax, que é a criação do homem. E aqui surge uma pergunta a todos nós: por qual motivo o ser humano é a criatura mais importante dentre todas as coisas criadas? E a resposta é simples. De tudo que Deus fez, o único ser criado à imagem e semelhança dele sou eu e você. De tudo. Você é mais importante que as estrelas para Deus. Para Deus você é mais importante que o sol. Deus não disse que as árvores seriam a sua imagem e semelhança. Deus não disse que as estrelas seriam a sua imagem e semelhança. Deus não disse que os pets, que os animais seriam a sua imagem e semelhança. Mas Ele disse que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Por isso, de todas as coisas criadas no universo, o ser humano é o que mais tem valor diante de Deus. Somente nós ganhamos o status de imagem e semelhança daquele que tudo fez. E isso indica a nós que a missão de Deus, por meio de nós, era espalhar a sua própria imagem por toda a face da terra. Porque Deus nos criou para refletirmos quem Ele é, para sermos os seus embaixadores, os seus representantes, e acima de tudo, para sermos os seus filhos por meio de Cristo. Sabe, uma das coisas mais lindas, quando falamos de criação, é entendermos que o nosso Deus, Ele é um grande artista. E quem me conhece de perto sabe que eu sou fascinado com arte, qualquer tipo de manifestação artística. Porque eu sei que a arte é uma ferramenta para comunicarmos os diversos afetos da alma, para transmitirmos verdades por meio da arte. Mas o nosso Deus, Ele é de fato um grande artista. E de tudo que foi criado, Deus deixou ali a sua assinatura. Assim como um pintor que, ao concluir uma obra, assina o seu próprio quadro, deixa ali o seu registro, a sua marca. Assim também Deus fez com a criação. Ele deixou a sua marca, a sua assinatura. E por isso, quando contemplamos o universo criado, nós conseguimos encontrar vestígios que nos falam sobre o autor, sobre o Criador de tudo. O que eu estou querendo dizer é que a criação revela o Criador. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 20, ele diz
porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É a criação revelando o Criador. E eu sempre me recordo do saudoso doutor Adalto Lourenço, cientista cristão, e ele dizia por diversas vezes que o Criador deixou a sua digital na criação. Por exemplo, quando falamos sobre leis da natureza, nós sabemos que as leis da natureza, elas não mudam, portanto são imutáveis. E além do mais, eu não consigo pegar as leis da natureza. Por exemplo, eu não consigo pegar a gravidade. Então elas são transcendentes. Ou seja, imutabilidade e transcendência nada mais é do que o Criador colocando algumas de suas características na sua criação. Outro exemplo, se nós analisarmos a natureza de forma geral, nós temos, por exemplo, o tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Quando nós analisamos o espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. Quando nós estudamos a base da matéria, que são os átomos, nós temos prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Para quem gosta de estudar música, nós temos melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. E aí eu te pergunto, ao olharmos para a natureza, de onde vem esse conceito de 3 em 1? Ele vem do nosso Deus. É um só Deus que se revela em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E portanto, não resta dúvida de que a criação revela o Criador. Então o autor do universo deixou em nós as suas digitais. É como um grande artista que conclui a sua obra e deixa a sua assinatura. E todo mundo que contempla a beleza do que foi criado reconhece quem foi que fez. Quem é o autor, quem é o Criador. Meus irmãos, pense comigo na grandeza majestosa da criação. Pense comigo no planeta em que nós vivemos, nas leis que regem a natureza, na complexidade de cada micro-organismo. Tudo está devidamente organizado, tudo funciona com perfeição. E tudo isso nos ensina que existe um design inteligente. Existe uma mente inteligente por trás de tudo que foi criado. Por exemplo, se você vê um prédio, logo você imagina que existe um engenheiro por trás desse prédio. Alguém que pensou em todas as medidas, em toda a composição estrutural. Ou se você, quem sabe, vai a uma concessionária para comprar um veículo, logo antes daquele veículo existir, houve uma mente que o projetou, que desenvolveu todo o mecanismo de funcionamento. E da mesma forma, ao contemplarmos a criação, ao observarmos o universo, é nítido perceber que uma mente inteligente organizou todas as coisas. Para se ter uma ideia, se a Terra estivesse um pouco mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Eu sei que você sabe que a Lua é o nosso satélite, e a Lua é considerada a faxineira do planeta Terra. Porque se não houvesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés do oceano. E se não houvesse as marés do oceano, as nossas praias se encheriam de lixo. E a vida humana na Terra seria insuportável. Então não tem como olhar para a imensidão da natureza e acreditar que tudo isso foi obra do acaso. Não tem como aceitar que o universo foi perfeitamente organizado de uma explosão. Não faz sentido, porque a desordem não gera ordem. É ilógico entender isso. Acreditar nisso é... Quem nasceu em Uberlândia vai se lembrar. Quem aqui lembra do cruzamento da Rondon Pacheco com a João Naves quando não tinha viaduto? Vocês lembram, né? Semáforo de 4 tempos, demorado. Vamos supor que está subindo a Rondon Pacheco um caminhão cheio de farinha de trigo. Sentido oposto, tem um caminhão descendo cheio de leite. Na João Naves, de um lado, tem um caminhão com ovos e manteiga. E do outro lado da João Naves, tem um caminhão com fermento e açúcar.
Vamos supor, eu gosto de viajar na maionese, que os caminhões perderam o freio, estão em alta velocidade, indo ao ponto de convergência, o centro do cruzamento, e ali, ó, bate. E de repente dessa explosão nasce um bolo perfeito, que vai caindo no chão assim, e todo mundo fica admirado, e sai nos jornais, olha o bolo que surgiu. Ridículo esse exemplo que eu dei, né? Mas vocês estão entendendo o paralelo. A desordem cria a ordem. Ou então, se eu dissesse assim, cada um vai receber um pequeno pedaço de papel, então nós vamos escrever uma palavra. Cada um de nós vai escrever uma palavra. E depois que cada um escrever a sua palavra, nós vamos reunir todos esses papeizinhos, colocar dentro de uma latinha e jogar uma bomba lá dentro. Aí quando explodir, vai nascer uma enciclopédia organizada de A a Z. Não, meus irmãos, nós não somos fruto do acaso. Não foi uma explosão por si só que organizou todo o universo que nós conhecemos. Nós não evoluímos de uma outra espécie. Nós não viemos de uma ameba, nós viemos das mãos de Deus. Tudo veio a existir pelo poder da palavra do Deus eterno a quem servimos. Então a Bíblia nos revela o Deus criador de todas as coisas. E o terceiro ponto, talvez o menor de todos eles, eu quero, nesse terceiro ponto, finalizar com duas perguntas apenas. A primeira pergunta é: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É claro, gente, ninguém o criou. O primeiro verso da Bíblia não apresenta a origem de Deus. Ele simplesmente apresenta Deus. Em vez de tentar provar a existência de Deus, o texto inicia-se pressupondo isso como um fato. Deus existe, por isso Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador do cosmos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu ainda me lembro da primeira aula de hebraico que eu tive, foi justamente nesse texto. E o texto no hebraico diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E o que nos interessa saber em tudo isso é que a segunda palavra do texto em hebraico é o verbo bará. Bereshit bara. Bará significa criar, mas não é criar de qualquer jeito, é criar a partir do nada. E de acordo com os especialistas, todas as vezes que o verbo bará aparece no Antigo Testamento, o sujeito do verbo é sempre Deus. Portanto, Deus existe e só Ele é capaz de criar tudo a partir do nada. O bará só serve para Ele, porque nós, como seres humanos, nós só criamos a partir do que já foi criado. Deus criou o trigo e a gente consegue criar o pão. Deus criou a uva, a gente consegue criar o vinho. Mas Deus é o único que cria a partir do nada. Só Ele. Nas palavras do teólogo A.B. Langston, ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Então Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o condutor. Portanto, ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. Ele estava continuamente em existência antes do começo de todas as coisas. Ele não tem início ou fim de dias. Deus é pré-existente, autoexistente e eterno. E tudo isso são atributos exclusivos de divindade. Só Deus é assim. Então, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Ninguém criou Ele. Ele é eterno. E a segunda pergunta para todos nós é: por qual finalidade Deus nos criou? Se Ele é autossuficiente, Ele não precisa da gente. Por qual motivo Deus nos criou? E quem nos dá essa resposta é o próprio Deus por meio do profeta Isaías, no capítulo 43, onde ele diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Eu os criei para minha glória. Aqui está a resposta. Você foi criado para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque nós existimos para isso.
E isso deveria moldar toda a nossa experiência de vida. Devemos fazer absolutamente tudo para a glória de Deus. Todos os nossos pensamentos devem ser para a glória de Deus. Cada palavra que sai dos nossos lábios deve ser para a glória de Deus. Todo o nosso comportamento, todas as nossas ações devem ser para a glória de Deus. Por isso, todas as vezes que você ajudar alguém, pense o seguinte: eu estou fazendo isso para me autopromover ou eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Todas as vezes que você estiver lutando contra o pecado, pense: eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, dando um bom testemunho, e quem sabe sendo ali o funcionário do mês, Deus está sendo glorificado naquele lugar. Quando você usa os seus dons e recursos para servir pessoas na igreja local, Deus está sendo glorificado. Quando alguém te ofende, te maltrata e você libera perdão, Deus está sendo glorificado. Quando você organiza a sua casa, faz o almoço, rega as plantas, cuida dos animais, lava a louça, passa a sua roupa, quando você tem zelo com o que Deus te deu, Ele está sendo glorificado. Porque a gente tende a orar a glorificação só como um ato de pregar o evangelho, ou subir aqui em cima, tocar um violão e ministrar as pessoas. Não, você glorifica a Deus nas pequenas coisas do seu dia a dia. Quando você cuida bem dos seus filhos, quando você reserva uma tarde para brincar com eles na praça, Deus está sendo glorificado. Quando você cuida da sua saúde, quando você reserva um tempo para cuidar de si mesmo, da sua saúde emocional, Deus está sendo glorificado. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É para isso que nós existimos. Portanto, a partir de hoje, tudo que você for fazer, pergunte a si mesmo: eu estou fazendo isso para a glória de Deus? E se a resposta for sim, então dê o seu melhor. Glorifique a Ele com a sua vida. Entenda isso: Deus te criou para Ele mesmo, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, todos nós fomos criados para a glória de Deus. Portanto, a vida só faz sentido quando nós vivemos para Ele e para a glória dEle. Por isso eu quero concluir dizendo que Deus criou tudo a partir do nada. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o condutor. Ele é pré-existente, autoexistente e eterno. E de tudo que Ele criou, nós somos a sua obra-prima. Nós somos a sua imagem e semelhança. Por isso, ei, não importa o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, para Deus você tem valor. Para Deus você é importante. Para Deus você é mais importante que o mar. Para Deus você é mais importante que o sistema solar. Porque você carrega a imagem de quem Ele é. Meus irmãos, Deus fez um universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Deus fez um firmamento que tem mais estrelas do que grãos de areia sobre a face da terra. E Ele chama cada uma pelo nome. O nosso Deus mediu as águas do oceano na concha da sua própria mão. Eu estou dizendo tudo isso para você entender que o nosso Deus é grandioso. E mesmo sendo grandioso, Ele decidiu criar você para ter comunhão com Ele. O Deus que habita em luz inacessível nos criou, se aproximou de nós e nos propôs uma mesa de comunhão. Ele nos chamou para fazer parte da sua família. E agora em Cristo podemos desfrutar do privilégio desse relacionamento. Por isso eu quero repetir: Deus te criou para Ele mesmo. Você existe para a glória dEle. E a sua vida só fará sentido se você se encontrar com aquele que te criou. A sua vida só fará sentido se você viver para Ele e para a glória dEle. É para isso que você existe. Absolutamente para isso que nós existimos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela não mente, ela não falha. E que possamos glorificá-lo em cada ato do nosso dia a dia. Nas coisas mais simples e corriqueiras da nossa rotina. Que Ele receba toda a glória que é devida. Porque foi para isso que nós fomos criados. Se nessa noite você
puder, é claro, se colocar de pé e fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela verdade da sua palavra que fundamenta o nosso viver, Pai. Nós não estamos perdidos. Nós não somos frutos de um acaso. Nós não cremos no existencialismo, que a vida não tem sentido. Não, a vida tem sentido. Porque o Senhor é quem dá sentido ao nosso viver, Pai. De fato, acreditamos que fora do Senhor a vida não faz sentido. Não faz sentido. Mas em Ti nós encontramos significado para a existência. Que o Senhor venha ressignificar o nosso estilo de vida. Que possamos ter a viva consciência de que em todo tempo e em qualquer lugar nós estamos diante do Senhor. E que nas coisas mais simples nós podemos glorificar o Teu santo nome, Pai. Nós não precisamos de um microfone na mão para Te fazer glorificado, Deus. É possível Te glorificar dentro da nossa casa. É possível Te glorificar dentro do nosso trabalho. É possível glorificar o Teu nome com os nossos vizinhos, Pai. Que essa noite o Senhor nos ensine, nos ajude a viver essa verdade, para que o objetivo de o Senhor ter nos criado se consuma, que é Te glorificar, Pai. Que o Senhor receba toda a glória que é devida através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu me aproximo dessa mesa de comunhão. Amém. E ainda de olhos fechados, se você fez essa oração de verdade, se essa oração fez sentido no seu coração, se você decidiu por um ato de fé entregar a sua vida a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Amém. Eu vejo mãos levantadas nessa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero Te apresentar essas vidas que ergueram suas mãos, Pai. E eu Te peço que o Seu favor, que a Sua graça possa abraçar cada vida que ergueu a sua mão nessa noite. Nós sabemos, Pai, que a Tua obra é realizada pela verdade da Sua palavra e pela presença do Espírito Santo. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja renovando, transformando, fortalecendo para esse novo desafio na jornada da fé, Pai. Que o Senhor, ó Deus, graciosamente possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e que essas vidas passem a ter significado, sentido, porque o Criador as encontrou, Pai. Nós celebramos ao Teu santo nome, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem de nós, mas vem do alto, vem do Senhor. Portanto, nessa noite, como igreja, nós abençoamos cada uma dessas vidas, Pai, e nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre elas a Tua direção, a Tua vontade e o Teu amor, Pai. É isso que nós Te pedimos nessa noite, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Será que em gratidão você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Nós Te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, para que você existe? Você existe para a glória de Deus. Não se esqueça disso. Você deve glorificar a Deus nas pequenas coisas. Sabe, como eu disse de manhã, às vezes você, minha irmã, quando estiver ali cozinhando, você vai se lembrar: poxa, eu vou fazer o melhor almoço de todos os tempos para servir a minha família, porque Deus é glorificado nisso. Isso também é espiritual. Isso não é algo menor, não. Você está cuidando da sua família.
Você que está aqui adolescente, experimenta acordar um dia da semana mais cedo e arruma toda a casa para os seus pais. Aí ó, Deus está falando. Porque isso vai alegrar o coração dos seus pais e eles vão glorificar o Senhor, porque você é um filho crente. Você que chega no trabalho só atrasado, passa a chegar mais cedo. Seu chefe vai olhar para você e falar assim: poxa, esse cristão é diferente. E o nome do Senhor vai ser glorificado lá no seu trabalho. Você que tem bebê pequeno, marido, fica com o bebê na madrugada para a esposa dormir um pouco mais. Isso é glorificar a Deus. A gente glorifica a Deus até nas coisas mais simples do dia a dia, não só nas coisas extraordinárias. Por quê? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Existimos para a glória dele. E que isso possa nortear a nossa vida em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos. Quando você estiver num grupo e for falar a respeito de alguém que não está naquela turma, pense: o que eu vou falar vai glorificar a Deus? Se vai, então eu vou falar. Nós vivemos para a glória de Deus em todo o tempo. Amém? Hoje de manhã um irmão me procurou e falou assim: pastor, como que eu vou glorificar a Deus? Porque aqui a minha irmã aqui é palmeirense, eu sou São Paulino, os dois times vão jogar agora à tarde. Até nisso você pode glorificar a Deus, quando alguém torce para um time diferente do seu, mas isso não é maior que a sua comunhão com Ele. Deus está sendo glorificado. Em tudo, nós existimos para isso. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, e que com a sua vida Deus seja glorificado em qualquer lugar dessa cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.